Economia agora, entre julho e setembro deste ano, o produto interno bruto do país cresceu 0,4% na comparação com os 3 meses anteriores. É a quinta vez consecutiva que o PIB trimestral tem taxa positiva e no acumulado do ano o crescimento da economia chega a 3,2%. Nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas, já está aqui para detalhar esses números para a gente, que inclusive estão aqui, né? Já no nosso telão. Boa noite, bem-vindo, professor. Eu estou vendo aqui que, mais uma vez, a estrela aí desse resultado positivo é o setor de serviços, né? Exatamente. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E aí, então, nós temos mais uma vez esse desempenho da economia que, para muitos, foi um desempenho fraco, para alguns economistas, porque foi apenas 0,4%. Mas se a gente considerar que no trimestre anterior a economia havia crescido 1,1%, que é um número bastante excepcional, aí, então, se a gente somar 0,4 em cima de 1,1, a gente começa a ver que o desempenho não foi tão pequeno. Se a gente acompanhar o setor de serviços, que é o nosso carro-chefe hoje, veja, então, que ele cresceu, na verdade, 1,1%. Se a gente desconsiderar o setor agrícola, que está num período sazonal, muitas demissões entre safra, isso explica a baixa do setor agrícola, né, do agronegócio, né, em 0,9%. Então, a gente começa a entender que aquele resultado não foi tão pequeno. Ele foi afetado negativamente pelo resultado da agricultura, mas se a gente considerar apenas a indústria e o serviço, a gente vê que o crescimento, na verdade, foi 1%. Se a gente observar, Catiúcia, por exemplo, o resultado de agora, com o mesmo resultado do ano anterior, do trimestre equivalente ao anterior, nós temos um crescimento de 3,6%. Então, quer dizer, um crescimento excepcional. Se a gente considerar os últimos 4 trimestres, nós teremos um resultado, então, de 3%, que é muito próximo do que o setor privado, do que o mercado espera para o crescimento da economia este ano. Então, se a gente vê o resultado num conjunto, a gente vê que o resultado é bastante positivo. A gente só tem 30 segundos para encerrar, professor. A gente poderia, então, dizer que a nossa economia se recuperou aí da pandemia? Ela continua se recuperando. No ano passado, nós crescemos 4,6%, geramos mais de 2,5 milhões de emprego. Esse ano, ela deve crescer em torno de 3%, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Também devemos gerar em torno de 2,5 milhões de empregos. E, mais uma vez, a gente pode ver aqui, deixa eu só insistir nesse ponto, o crescimento do setor de serviços, 4,5% nesse trimestre e 4,4% nos últimos 12 meses. Então, o nosso crescimento não é baixo de maneira nenhuma. Tá certo. Professor, obrigada pela análise e até amanhã. Até amanhã.